Salve, salve galera! Estamos aqui para mais uma videoaula do nosso curso de Física para Engenharia Agronômica. Esta é a nossa videoaula número 4. Nas videoaulas número 2 e 3, a gente calculou o trabalho quando os corpos se deslocavam horizontalmente e verticalmente por meio da aplicação de uma força. Agora a gente vai ver que existe uma propriedade gráfica, pessoal, para os gráficos da força versus deslocamento, que nos permite calcular o trabalho de uma forma bem simples quando nós tivermos gráficos de F ΔX. Então, para esse tipo de gráfico, nós sempre iremos calcular o trabalho através da área. Que área? A área compreendida entre a linha da força aqui e o eixo do deslocamento. Se nós pintarmos toda essa área compreendida entre essas duas linhas, nós teremos o trabalho. Certo, galera? Então, basicamente é isso que a gente teria da propriedade gráfica. Vamos, então, para o exemplo número 1. O exemplo número 1 diz assim: o gráfico representa a força aplicada em um corpo em função do deslocamento efetuado. Sabendo que a força atua paralelamente ao deslocamento, calcule o trabalho realizado pela força entre 2 e 5 metros. Bom, gente, a gente já estudou que o trabalho era a força vezes o deslocamento, né? Aqui, a gente poderia aplicar esta fórmula. Como a gente pode fazer o seguinte, a gente pode calcular a área compreendida entre 2 e 5 aqui, ó. Se a gente calcular esta área aqui, o resultado desta área vai dar o trabalho. Então, vamos solucionar o nosso problema, tá? A gente tem essa área aqui em destaque. Esta área em destaque é um retângulo. Esse retângulo tem uma base, né? Ele tem uma altura. Esta base aqui é quanto? Esta base vale 3. E essa altura aqui vale quanto? Vale 40. Logo, esta área aqui vai ser 3 metros, porque a gente tinha essa unidade, vezes o 40 newtons, que era a unidade da força. 3 vezes 40 dá 120 newtons metro ou 120 joules. E um primeiro exemplo bem simples, gente, da aplicação desta propriedade gráfica. Bom, esse exemplo aqui é um caso particular porque a força ela era constante, tá? Ela tinha sempre o mesmo valor. Até por isso dava para fazer, né, por esta fórmula aqui, F ΔX. Porém, neste caso do exemplo número 2, isso já não daria. Por quê? Porque a força aqui, ela não é nem 10 e nem 40. Então, aplicando esta fórmula aqui, F ΔX, né, vocês teriam aí talvez algum equívoco. Teria que usar uma força média. Tá? Então, para a gente não ter esse tipo de problema, a gente vai calcular o trabalho através da propriedade gráfica. Então, o trabalho é para ser calculado de 2 a 5 metros. Então, a gente vai calcular daqui até aqui. A gente sabe que a linha do gráfico está aqui, ó. Então, nós vamos pintar esta área aqui e vamos calcular esta área. Tá? Então, esta área ela é um retângulo mais um triângulo. Tá? Então, a gente sabe que esse trabalho vai ser essas duas áreas. Bom, gente, aqui ó, nós sabemos que essa base vale 3 metros, né? E essa altura ela vale 10. Tá? É daqui até aqui, 10 unidades, então tem 10 newtons. E esse triângulo tem como altura aqui, ó, o valor de 30 newtons. Por quê? Porque vai de 10 a 40. Então, para calcularmos a área do retângulo, a gente faz base vezes altura. E para calcular a área do triângulo, a gente faz base vezes altura sobre 2. Logo, a gente vai ter base 3 vezes 10 aqui para o retângulo
E a gente vai ter base 3 vezes 30 para o triângulo. 3 vezes 10 é 30. E aqui, 3 vezes 30, 90, dividido por 2, 45. Então, vamos ter aqui o 30 e o 45. Esse 30 mais esse 45 dá um trabalho igual a 75 joules. Está aqui o exemplo número 2. Aqui tem um terceiro exemplo. Está dizendo que a força ela variou aqui, foi de 0 a 40 no intervalo de 2 metros, manteve-se 40 até 6 e depois diminuiu até chegando ao valor novamente de força 0. Aí o problema diz, calcule o trabalho realizado no intervalo de 0 a 6. Então cuidado, não vão calcular a área tudo aqui, né? Vamos calcular a área até aqui, ó, do 0 ao 6. Então, a linha do gráfico está aqui. Nós vamos calcular toda essa área aqui dentro, tá? Essa parte aqui fica de fora, né? Porque o problema está dizendo só até 6. Aqui, a gente vai ter, então, essa área total. A gente vai dividir isso em um triângulo e um retângulo, tá? Sendo que este triângulo é calculada a fórmula por base vezes altura dividido por 2 e o retângulo por base vezes altura. Bom, o triângulo aqui, ó, a base é 2 e a altura 40. Então, 2 vezes 40 dividido por 2. E esse retângulo aqui, a base é 4 e a altura é 40. Então, 4 vezes 40. Bom, esse 2 com esse 2 simplifica, vai ficar 40 mais 160. E esse 40 mais 160 dá um trabalho de 200 joules. Pessoal, e aí agora a gente entraria numa abordagem um pouco mais aprofundada, que seria uma abordagem de realmente exercícios com cálculos diferentes, cálculos que são cálculos estudados no ensino superior. Tá? É claro que a disciplina de física está na primeira fase, mas a gente não tem a ferramenta de cálculo que vocês deveriam conhecer. Portanto, eu vou fazer aqui uma abordagem teórica, uma abordagem conceitual, e vou ensinar um exercício básico aqui de como resolver casos como esse da figura apresentada aqui, onde a força ela tem uma variação aqui bem definida aqui, né, no intervalo de uma posição I até uma posição F. Então a gente sabe que teríamos que calcular essa área, só que aqui, gente, ó, a gente não teria, né, teríamos aqui um retângulo e aqui, como calcular essa outra área aqui? Então a matemática do ensino médio não auxilia. Para a gente resolver isso, a gente vai utilizar o princípio do cálculo integral. Como é que seria isso em síntese? A gente precisaria conhecer a função que gera o gráfico, a função matemática que gera isso aqui. E aí a gente utilizaria esse cálculo integral e a gente calcularia isso de uma maneira bem simples. Basicamente, o conceito envolvendo o cálculo integral é esse que eu vou apresentar. Você tem essa curva e você divide ela em vários retângulos. Quanto menor for esse retângulo aqui, ó, mais fiel você teria o seu cálculo de área. Então, aqui você teria um pequeno retângulo, aqui você teria um segundo retângulo, depois você teria um terceiro e assim sucessivamente. Então, a ideia seria você dividir essa imagem aqui em vários retângulos e retângulos com um intervalo aqui, ó, muito pequenininho. O ideal seria fazer ele quase próximo de zero. Fazendo ele quase próximo de zero, aqui ó, bem estreitinho, você teria uma área aqui basicamente fiel à sua curva. E claro, à medida que a gente calcula a área de cada um desses intervalos aqui, se a gente somar tudo,
a gente vai ter a área compreendida aqui nesse espaço. Tá? Então, matematicamente, isso é escrito assim, gente, ó. Você vai fazer uma soma, esse símbolo aqui, ó, esse aqui significa soma. Você vai fazer uma soma de um intervalo inicial, então daqui do início até aqui o final, vai fazer a soma dessas áreas, tá? Só que essas áreas elas precisam ser bem fininhas, por isso que a gente chama de limite, ó. A gente vai fazer com que essas áreas sejam cada vez menores, e quanto mais próximas, né, de uma espessura estreita, de uma tendência zero aqui dessa largura, mais fiel vai ser o teu resultado. Então, você faz essa soma desses pequenos intervalos de área. E isso aqui, ó, desta forma que é escrito, tá? Envolve um assunto da matemática chamado limite, e o limite de uma soma nada mais é do que um cálculo integral. Esse símbolo aqui, gente, ó, representa cálculo integral. Assim como vocês já viram na matemática esse símbolo aqui. Esse símbolo aqui representa a raiz quadrada. Né? Então, tem vários símbolos na matemática. Esse símbolo significa porcentagem. Então, esse símbolo aqui significa cálculo integral. Ele se parece, gente, com um S. Tá? Esse S basicamente seria o quê? Uma soma. Então, basicamente é isso. E aqui vai aparecer o f de x, que seria a nossa função matemática que vai descrever esse gráfico, e esse dx aqui seria, no caso, depois a variável de integração desse cálculo integral, né? Que a variável aí envolvida será a variável x. Então, gente, o nosso trabalho basicamente vai ser dado pelo cálculo de uma integral da função multiplicada pela variável de integração, de um ponto inicial, tá aqui, ó, até um ponto final. Talvez vocês possam estranhar aqui, né? Não viram ainda uma disciplina de cálculo. Na disciplina de cálculo vocês teriam isso aqui com muita tranquilidade, né? Então eu vou passar aqui o principal para a gente resolver o nosso problema. Gente, para nós resolvermos uma integral, a gente precisa seguir alguns passos. Por exemplo, se a gente sabe que a nossa função matemática, tá? A função f de x é dada por 8 vezes x ao cubo. Então, quanto te dá a integral desta função matemática aqui? Isso aqui, gente, ó, só está dizendo que nós vamos calcular com base na variável x. Ou seja, se eu tivesse uma função que tivesse uma variável y aqui, não seria dy. Eu calcularia ou em relação a x ou em relação a y. Aí, e essa variável, o que ela seria? Ela seria algo como um número qualquer. Seria uma constante, por exemplo. Mas vamos além. Então, vamos fazer o seguinte. Para a gente resolver esse tipo de integral, primeiramente a gente precisa identificar algumas coisas. Primeira coisa, qual é a variável de integração? A variável de integração eu vejo por aqui, ó. É a variável x. Tá? Então, essa é a minha primeira resposta. Qual é o expoente da variável de integração? Então, aqui, qual é o expoente? O nosso expoente da variável é 3. Poderia representar esse expoente pela letra n, por qualquer outra letra, né? E o número 8 aqui, o que ele seria? Nada mais é do que uma constante, é um número qualquer, poderia ser 5x ao cubo, 10x ao cubo, ou poderia ser uma função 10x ao quadrado, assim por diante. Então, gente, aqui a gente identificou quais são os parâmetros que a gente vai utilizar aqui na solução do problema. Para calcular a integral, nós temos que usar uma regra bem simples, tá? A gente vai manter a constante e a variável. Nesse caso, aqui a constante é 8 e a variável é x. Então, a gente vai manter essa constante e essa variável. Vamos ter aqui, ó, 8x.
Depois, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar 1 ao expoente. Então, quanto que é o expoente aqui? O expoente é 3. Então, 8x 3 mais 1. A regra é sempre essa, sempre adicionar 1. E o terceiro passo é dividir tudo pelo expoente mais 1. Então, vou dividir tudo pelo expoente, o expoente 3 mais 1. Então, gente, está aqui o resultado da integral 8x ao cubo. É claro, gente, nós ainda poderíamos simplificar isso aqui, né? Eu poderia escrever 8 vezes x na quarta, né? 3 mais 1, dividido por 4. E aí, eu ainda poderia fazer 8 dividido por 4, 2. 2x na quarta. Então, essa aqui é a nossa integral. Foi calculado a integral desta função matemática 8x ao cubo. Ah, mas se nós tivéssemos uma integral de uma função 3x na 7, calcular a integral em relação à variável x, qual seria o resultado disso? Seria 3x 7 mais 1, que está aqui a regra, dividido por expoente mais 1, 7 mais 1. Seria 3x na 8 sobre 8. Aqui não dá para simplificar, então ficaria isso aqui. É bem simples, gente, não tem segredo não, tá? Claro que eu estou falando aqui de uma função polinomial, né? Aqui grau 2, poderia ser 3, 4 e assim por diante. E essa aqui ainda é uma equação polinomial com apenas um termo. A gente poderia ter uma equação polinomial 8x ao cubo mais 4x ao quadrado mais vários termos e fazer a integral, né, de toda essa função em relação à variável x. Bom, gente, aqui não teria também dificuldade. Você faria o quê? Faria a integral disso aqui, que é o que a gente fez aqui, e faria a integral disso aqui, que é mais ou menos aquilo que a gente fez também. E aí você teria aqui dois termos. Agora, gente, nós entramos aqui no slide 12 com outro detalhezinho importante. Qual é o detalhe agora que a gente tem? A gente tem agora que essa integral ela é uma integral definida. Tá? A anterior não era definida, porque a gente não tinha esses númerozinhos aqui. Ó. Então, aqui está dizendo que é para a gente calcular a integral de um intervalo de 2 até 5. Certo? É como se nós tivéssemos lá um gráfico, tá, gente? E nesse gráfico você fosse calcular a área do 2 ao 5. Então, tu tem que definir esse intervalo que você quer calcular a área. Então, aqui, ó, o intervalo inicial, tá? E aqui o intervalo final. Então, como é que a gente faz isso? Bom, gente, é a mesma coisa que a anterior, ó. 8x ao cubo. Você tem 8x 3 mais 1 sobre 3 mais 1. Então, 8x na 4 sobre 4. E aí você teria 2x na 4. E aí, esses números aqui, onde é que eles entram na história? A gente costuma fazer o seguinte, quando a gente resolveu a primeira parte, a gente não usa mais esse símbolo aqui de integral, a gente passa um traço reto aqui e colocamos o número 2 e o número 5. Tá? Depois aqui a gente passa um traço reto, o número 2 e o número 5. Quando a gente chegou aqui no finalzinho, aqui, ó, 2 e o 5, a gente agora vai fazer o seguinte, tá? A gente vai pegar esse número 5, que é a posição final aqui, ó, e a gente vai substituir no lugar do x. Então, nós teríamos 2 vezes o x agora, que é 5 elevado na quarta,
menos o 2 vezes... Agora, o x a gente vai trocar por esse 2 aqui, ó. 2 elevado na quarta. Logo, gente, nós teríamos aqui, ó, 2 vezes 5 na 4 vai ser 625, menos 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 4, 16, né? Porque é 2 na quarta. 16 vezes 8, 32. 625 vezes 2 vai dar 1.250. Menos o 32 vai dar o resultado de 1.218 joules. Aqui é o nosso trabalho. Então, pessoal, não tem dificuldade. Você tem que saber resolver a integral e depois que calculou a integral, você vai substituir aqui os nossos limites de integração. Esta é a regra para resolver uma integral de uma função polinomial definida no intervalo de 2 a 5, por exemplo. E aí, esse detalhe aqui que a gente não falou, por que é menos? Porque a gente vai de 2 ao 5. Quanto que vale 2 a 5? Não é 3? Como é que você obteve o 3? Você fez 5 menos 2. Então, sempre que você vai calcular um intervalo, é óbvio que você vai fazer uma subtração entre os dois valores, o inicial e o final. Pessoal, no slide número 12, está aí todos os valores digitados aqui para ficar bonitinho. Eu fiz com o mouse aqui só para a gente seguir o passo a passo com um entendimento melhor. Aqui no exemplo 4, gente, a gente diz o seguinte. A força que age sobre um corpo é dada pela expressão matemática f de x igual a 5x. E x corresponde ao deslocamento em metros deste corpo. Na letra A é para a gente encontrar o trabalho realizado por essa força no deslocamento de 1 a 4 metros, usando o cálculo integral. E na letra B é para a gente fazer um gráfico da força pela distância e calcular o trabalho pelo método gráfico que a gente viu há alguns instantes. Então, primeira coisa, a gente tem aqui a nossa função matemática, a gente tem as nossas posições iniciais e finais que delimitam aí o nosso intervalo para a gente calcular o trabalho. Então, gente, para resolvermos esse problema, a gente vai, na letra A, calcular o trabalho através da integral da função f de x em relação à variável x. A gente sabe que a integral vai ser de 1 até 4, porque está aqui os dois limites de integração, e a nossa função matemática é 5x. Claro que o nosso expoente do x aqui é 1, né? O trabalho é igual. A integral de 5x é 5x na 1 mais 1 sobre 1 mais 1. E a gente vai calcular essa integral aqui e depois a gente vai fazer do intervalo 1 até 4, que são esses intervalos dados. O trabalho vai ser, então, 5x ao quadrado sobre 2, de 1 a 4. Esse 5x ao quadrado pode ser simplificado por 2,5x ao quadrado. Logo, a gente vai ter o seguinte, o trabalho vai ser 2,5 vezes, no lugar do x agora nós vamos pôr o número 4. 4 elevado ao quadrado, menos 2,5 vezes 1 elevado ao quadrado. Então, o nosso trabalho vai ficar 2,5 vezes 4 ao quadrado, 16, menos 2,5 vezes 1. O trabalho vai ser 2,5 vezes 16, dá
40 menos 2,5. O trabalho vai ser, então, 40 menos 2,5, 37,5 joules. Aqui está a resposta da letra A, na qual a gente calculou o trabalho por meio do cálculo integral. Na letra B, dizia para a gente fazer o gráfico da força em função da distância e depois calcular o trabalho através do método gráfico, que a gente já aprendeu. Então vamos lá, gente. Se é para calcular um gráfico, vocês aprenderam na matemática, sempre que a gente tem que fazer um gráfico, a gente atribui valores para x e encontra os respectivos valores da função. Então, vamos dar 0, 1, 2, 3 e 4 aqui. A nossa função é 5x. Quando o x vale 0, 5 vezes 0 dá 0. Quando o x vale 1, eu vou ter 5 vezes 1 dá 5. Quando x vale 2, 5 vezes 2 dá 10. Quando x vale 3, nós teremos 5 vezes 3 dá 15. Quando x vale 4, 5 vezes 4 dá 20. Vamos então aqui fazer os nossos eixos, tá, pessoal? Aqui estaria o eixo da força, aqui estaria o eixo da posição. A nossa posição vai de 1 a 4. Vamos aproveitar aqui, então, o nosso pontilhado aqui do nosso gráfico. Então, 1, 2, 3 e 4. E a nossa força vai de 0 a 20. Então, vamos dizer que aqui seria 5, aqui seria 10, aqui seria 15 e aqui seria 20. E aí, para o ponto 0, 0, nós teríamos o cruzamento dos dois pontinhos aqui. Para 1 dá 5, então aqui eu faço o pontilhadinho, então dá um cruzamento aqui. Para 2 vai dar 10, então 2 e 10. Depois eu tenho 3 e 15. Depois eu tenho 4 e 20. Bom, pessoal, juntando esses pontos, nós vamos ter uma reta inclinada. Então, eu já construí o meu gráfico, que é o que o problema pedia na letra B, né? Está ali, ó. Faça um gráfico da força em função da distância. Nós fizemos. E depois calcule o trabalho pelo método gráfico. Como é que a gente calcula o trabalho pelo método gráfico? A gente calcula a área do intervalo que o problema está falando. Né? Então, o problema está dizendo que é de 1 até 4 metros. Então, eu vou calcular essa área aqui, gente. Ó, de 1 até 4 metros. Vou pintar tudo isso aqui. A gente calcula toda essa área aqui, a gente vai ter o nosso valor do trabalho. O trabalho vai ser a área. Bom, aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dividir isso aqui em duas partes. Aqui nós teríamos um retângulo e aqui um triângulo. Então, o trabalho seria base vezes altura, para o caso do retângulo, mais base vezes altura sobre 2, que é a área aqui desse triângulo. O trabalho vai ser, então, essa base aqui. Essa base tem 3 unidades e essa altura tem 5. Então, 3 vezes 5. Quanto é que dá esse 3 vezes 5? Dá 15. Mais a base do triângulo. A base do triângulo é 3. Vezes a altura do triângulo. Vai de 5 para 20. Então, aqui dá 15 essa altura. 3 vezes 15 dividido por 2. 3 vezes 15 é 45 dividido por 2. O nosso trabalho dá então quanto? Trabalho vai ser 15 mais 45 dividido por 2, 22,5. O trabalho vai ser 37,5 joules. Pessoal, quanto que deu o nosso cálculo efetuado pela integral? Deu também
37,5 joules. Então, o problema que dizia na letra B para calcular pelo método gráfico e depois comparar os resultados. A gente comparou os resultados e a gente viu que deu o mesmo valor. Ou seja, você vai optar, nesse caso, pelo método mais prático. Talvez você possa dizer que o método mais prático é o do gráfico, porque você está familiarizado com a construção de gráfico e cálculo de área, e a integral você está aprendendo agora. Porém, se a nossa equação for uma equação de segundo grau, gente, aí não tem como fazer pelo método gráfico. E se for outra função polinomial, pior ainda. Aí é obrigado a saber calcular por meio da integral. Aqui no slide número 15, pessoal, eu fiz tudo isso de forma digitalizada aqui, então é igual o que eu fiz ali à mão. Aqui está o nosso gráfico, bem bonitinho, construído aqui pela planilha eletrônica, tá? Então deu 37,5. E aí nós temos aqui o exemplo número 5, que diz assim, ó. A força que age num corpo é dada pela função matemática, agora, 6x². Faça o mesmo procedimento do exercício anterior. Aqui é para calcular também um gráfico da força em função da distância. Bom, o trabalho através da integral é bem simples. É a função vezes a variável dx no intervalo de 1 a 4 metros, né? Então, vamos lá. Ó. Eu tenho a integral da função 6x² dx no intervalo de 1 até 4. O trabalho vai ser, então, integral de 6x², 6x na 2 mais 1 dividido por 2 mais 1. E aí eu tenho um intervalo de integração que é de 1 a 4. O trabalho vai ser 6x² sobre 3 de 1 a 4. O trabalho vai ser 2x² substituindo de 1 a 4. O nosso trabalho, então, vai ser 2, no lugar do x eu vou botar 4, 2 vezes 4², menos 2 vezes, agora no lugar do x eu boto o número 1, 1². O trabalho vai ser 2 vezes 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4 dá 64. Então, 2 vezes 64, menos 2 vezes 1², que é o próprio 1. O trabalho vai ser igual a 128 menos 2. O trabalho vai ser 126 joules. Bom, na letra A, para resolver a integral. Na letra B, para fazer o gráfico. Gente, aqui no slide 18 está aquele cálculo que eu fiz à mão. E aqui no slide 19 está o gráfico bem bonitinho feito no Excel, tá? Então, a gente atribuiu valores de 0 até 4, né? A gente calculou no lugar do x aqui os valores, deu 0, 6, 24, 54 e 96. E aí foi colocado no gráfico da força em função da posição. E aí deu essa curva. Se nós tivéssemos que calcular, né, o trabalho por meio da área, agora a gente teria dificuldade, pessoal. Por quê? Porque a gente teria esta área toda aqui, ó. E aí, gente, se a gente tem que calcular essa área, a gente já vai ter dificuldade, porque aqui, ó, se a gente dividir, isso aqui não é um triângulo, porque isso aqui não é uma reta, né? Então a gente já teria essa dificuldade. E aí o método gráfico ele não se adequa a esta situação. Então, as funções matemáticas de grau 1, tá?
sempre vai dar uma reta inclinada, e aí o método gráfico auxilia. Se for uma função de grau 2, já dá uma curva, uma parábola. Se for grau 3, assim por diante, vai dar outras curvas, e aí método gráfico não nos auxilia. Bom, gente, ficamos por aqui nessa nossa videoaula número 4. Espero que vocês tenham entendido como calcular o trabalho através da propriedade gráfica, através da área, e também usando aí o cálculo integral, que é uma novidade talvez para vocês. Deixo o meu grande abraço e nos vemos na próxima videoaula. Tchau, tchau!